Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 61, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Agora pensa bem, nós nos encontramos ainda no capítulo 21, tem mais 27 capítulos pela frente. Vó acha que eu vou me tornar aqui na Terra um faraó, né? Eu vou me eternizar aqui na Terra, eu vou me transformar num vitalício aqui na Terra. É vitalício, 200, 300 anos aqui na Terra, credo em cruz. Então, a questão é a questão de número 18. Então, com todo respeito ao termo, você entendeu que a ciência moderna nós já explicou já, né? Ciência moderna precisa ser ressaltado, são elas linguagem matemática, né? Que está implicados nas fórmulas que decodificam os fenômenos naturais e a relação com a técnica ou a produção de tecnologia capaz de manipular a natureza, né? Mas também, após a ciência moderna, continuando, existe o termo, vamos usar o termo, abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos. Uma palavra, né? Uma frase. Tá. Então, esses elementos foram descritos por Platão, né? Que na verdade são as fases sólidas, líquida, gasosa e plasma da matéria. Então nós temos que nos inteirar a respeito disso. Então todos nós sabemos o que significa essa fase sólida, as fases sólidas. Todos nós sabemos o que significa as fases sólidas, as fases líquidas, as fases gasosas e os plasma da matéria, todos nós sabemos. Só que Platão, ele descreveu apenas 4 fases, de acordo com o nosso nível, de acordo com o globo terrestre, de acordo aqui com o mundo. Então, chegou-se à conclusão dessas 4 fases. Mas é preciso entender que, olha só, para você ver, a ciência, já que nós esclarecemos em partes, porque não temos condições de esclarecer muito mais, mas não há necessidade, senão ficaríamos num assunto aqui muito monótono, né? Sem necessidade, porque nós sabemos que a maioria da humanidade aprendeu na escola e sabe automaticamente o que significa essas fases, por mais que as 4 fases elas não correspondem à originalidade, porque existem outras fases, mas é um nível evolutivo. Então, poderíamos até ficar aqui tratando a respeito, né, dessas fases todas, e inclusive das ciências modernas, que abrange muito mais outros elementos, mas não há necessidade, até porque nós temos que prosseguir, e prosseguindo nós vamos entender outras situações onde nós vamos conseguir resolver algumas equações
né? Então, olha só para você ver. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Então, olha só para você ver o quanto é importante o estudo. Gente, o estudo é fundamental. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Nós temos que estudar. Olha só para você ver. A ciência moderna abandonou. Por que que a ciência moderna abandonou? A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos. Não é que esse abandono não significa assim ignora os elementos. Qual outro termo eu posso usar? Vamos ignorar esses elementos, esses 4 elementos, pelo fato, já é a expressão, pelo fato da inexistência desses elementos. Não, de forma alguma. Esses 4 elementos descritos por Platão, eles são fatos. São fatos. E não há nada que se possa fazer contra fatos, a não ser aceitá-los. E pronto. Então, não foram assim discriminados esses 4 elementos descritos por Platão. Não foram jogados, vou usar esse termo para simplificar, eles não foram jogados na lata de lixo. Não prestam, não significam nada, são inexistentes. Não. Esses 4 elementos, eles fazem parte da natureza de Deus. Fazem parte da natureza de Deus. Fazem parte dos elementos que compõem os desígnios das leis do Criador. Você entendeu? Mas acontece que, de uma certa forma, uma abreviatura. Você mesmo, acredito, eu mesmo. Quantas vezes as pessoas, às vezes, mandam mensagem para a gente e, em vez da gente escrever você, né, com todas as sílabas, né, a gente pega e escreve apenas o V e o C, abreviatura. Beleza. A pessoa podia escrever beleza usando todas as sílabas, mas não. Ele faz uma abreviatura ali apenas em 3. Ok, eu sou dono disso. Então são as abreviaturas, olha só para você ver. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e de observação em observação chegou à concepção. De observação em observação quer dizer estudando, eles puderam chegar à concepção.
Eles puderam chegar à concepção. E é tido nesta concepção, ou melhor, nesta concepção, depois de muitas observações e mais exames, análises e estudos e mais estudos, eles puderam chegar a uma concepção, que essa concepção é nada mais, nada menos do que a uma abreviatura. Eles puderam chegar a essa abreviatura, mas depois de muito estudo, sem o qual seria impossível. Então, olha só para você ver. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e de observação e observação chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Chegou a um só elemento dos 4. Chegou de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. De todas as transformações de uma matéria. De todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só é inerte. Agora, a matéria por si só é inerte. É óbvio que assim é que todas as ciências eles acreditam, todas as ciências acreditam que a matéria por si só é inerte. Mas eu posso dizer para você que a matéria por si só ela não é inerte, não. Mas seria isso que eu estou dizendo algo que viria a criar mal-estar entre aqueles que se dizem entendidos do assunto e que, pelo fato da não evolução, ainda desconhecem o que nós estamos dizendo aqui, porque o que nós estamos dizendo aqui é um processo precursor que daqui uns 50 anos, uns 100 anos mais ou menos, é que muitos vão conseguir entender. Então, nós podemos dizer categoricamente que a matéria por si só, ela não é inerte, não. E aqui eles estão dizendo que ela é inerte. Mas nós respeitamos, porque eles estudaram e eles chegaram a essa conclusão, que aqui nós não podemos nem afirmar que isso é fato. Porque o que é matéria? Será que matéria, para todos os que se dizem entendidos na área, corresponde apenas no que eles diz conhecer? Por isso defendem dessa forma? Além dessa concepção, existe
formas, elementos que nós desconhecemos devido ao nosso nível evolutivo. Então, a matéria por si só é inerte, disseram eles, carecendo de vida. Agora, será que a matéria ela carece de vida? E será que a matéria não é composta de vida? A vida não é matéria, a matéria não é composta de vida? Porque quando se fala em matéria, se pensa nos elementos aqui da Terra. Então, por exemplo, a matéria inerte, né? Então, vamos pensar numa matéria inerte. A pedra. Mas será que a pedra é composta de uma matéria inerte? De acordo com o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, o mineral. O mineral ele é composto apenas só de pedra? Será que não existe vida no mineral? Será que não existe vida nos gases? Porque os gases também fazem parte do elemento mineral? Mas a gente tem que deixar, porque fazer o quê? Então, carecendo de vida. Mas é lógico que todas essas conclusões, eles chegaram a essas conclusões por esse fato aqui, olha só para você ver. Por si só inerte, carecendo de vida, de pensamento, de sentimento. Então é lógico que, carecendo de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. Agora, o que é o princípio espiritual? O princípio espiritual é o espírito. O princípio espiritual é a divindade, né? E por aí em diante tudo. Agora, é de extrema importância entender que essa é a conclusão tirada por todos eles, porque eles eles acharam que ela era inerte, ela é inerte, né? Porque carecendo de vida, né? Então, parecendo de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. Então, aí vem o Espiritismo. O Espiritismo, olha só para você ver como que agora já muda a situação. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrar-lhe por provas inconclusas a existência. Estudou-o, analisou-o e tornou-lhe evidente a ação ao elemento material. Depois Kardec ele vai, numa nota, nos esclarecer a respeito desse elemento material. Ao elemento material juntou ele o elemento espiritual, né, que é o princípio espiritual, né, juntou ele
o elemento espiritual, elemento material, que foi classificado como a matéria, né? Inerte, e elemento espiritual. Então é só para você ver. Ao elemento material juntou ele o elemento espiritual, elemento material e elemento espiritual. Esses os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos, até então inexplicáveis. Inexplicáveis, sim. Então, é óbvio que através da junção, através da união desses, usando, como Kardec depois aqui, ele vai dizer, a palavra elemento não é empregada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas. Olha só, por isso que eu teci um comentário a respeito, né? Então, Kardec, ele emprega esse termo, né? Porque ao elemento material juntou ele o elemento espiritual, elemento material e elemento espiritual, esses dois princípios, as duas forças vivas da natureza, pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicável. Por que inexplicável, até então inexplicável? Por isso que esse fato, vamos pensar assim, esses fenômenos naturais, né, esses fenômenos espírita natural, muito bem esclarecido pelo Espiritismo, para muitos outros são tidos como milagres e também como previsões. Por isso que posteriormente vem milagres e depois vem previsões, porque justamente por essas seitas, por esses métodos, por eles não conseguirem uma resposta, porque até então são fenômenos todos inexplicáveis, né? O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Então, olha só para você ver. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, que é o espírito, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas, nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. Por isso, a extrema importância da vinda de todas as ciências, primeiro todas as ciências, para depois a ciência mãe de todas as ciências a comprovar tudo aquilo que eles haviam estudado e dado como fatos, mas ao mesmo tempo carecendo, com todo respeito o termo, carecendo o Espiritismo de um auxílio de todas as ciências para comprovar tudo aquilo que o Espiritismo diria, né, a posteriori, diria, e que se não fosse as ciências,
para juntar-se todos os elementos e, de certa forma, dito pelo Espiritismo, obviamente não chegaria a ser resultado comprobatório nenhum e entraria-se no descrédito. Olha só para você ver que coisa mais interessante. Mas é preciso entender que, mesmo assim, o Espiritismo é a ciência, mãe de todas as ciências, que não se detém onde as outras ciências se detêm. Se lhe é apresentado algo novo, analisa na íntegra se condiz. Se condiz, aprecia. Se não condiz, obviamente, segue o teu curso, respeitando um e outro. Porque a ciência espírita, ela não veio para poder desfazer de ninguém, e sim para esclarecer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já havia nos dito, mas que por falta de conhecimento de muitos outros recursos, não compreendemos naquele momento. Então vamos para o próximo vídeo.